Olá, boa tarde. Somos alunos do sétimo A da escola Professor José Inácio de Souza e vamos dar início à apresentação do nosso trabalho do projeto Apresenta Zé, Mostra dos Saberes, edição 2021. Escolhemos a área de linguagens com a temática geral, as máscaras que usamos e os impactos da pandemia nas relações humanas. E a nossa subtemática é as máscaras e seus contextos livres através dos tempos. A razão da escolha dessa subtemática. Escolhemos essa subtemática para expor à população importantes contextos englobando máscara em várias partes do mundo através dos tempos. Oi, meu nome é Ana Lara e eu vou apresentar a subtemática Os primeiros registros do uso da máscara. O uso da máscara é uma das mais antigas práticas humanas, utilizadas por inúmeras civilizações ao longo da história. O filósofo e fundador do Centro de Pesquisa da Máscara, Fernando Martins, explicou, abre aspas, surge a necessidade de representar um fenômeno ou atividade. A máscara funciona como um meio de comunicação, uma espécie de linguagem ou um instrumento que comunica esse homem terreno com um deus ou criatura sobrenatural em diversas situações, sejam negativas ou positivas. Fecha aspas. Cada máscara tem sempre um caráter simbólico. A máscara representa alguma coisa para alguém e pode ser melhor compreendida pelos indivíduos que pertencem à mesma cultura. Registros arqueológicos que chegaram até nós demonstram a utilização de máscaras em pinturas rupestres, utilizadas talvez para que uma entidade superior intercedesse para que a prática da caça fosse de sucesso, mas também como ritos de passagem, rituais mágicos, comunicação com os deuses e antepassados, liberdade de expressão ou comportamentos de entretenimento. O uso das primeiras máscaras pelo homem primitivo teria ocorrido em 9.000 anos antes de Cristo. Oriunda dos vários continentes, desde a Ásia, a África, Europa, a América ou do Antigo Egito, a máscara esteve sempre presente nas várias culturas e exerceu diversos papéis ao longo da história e proporcionou o futuro das sociedades, levando a dissocializar o bem do mal, o sagrado do profano, ou a vida ou a morte. Eram ornamentadas com diversos materiais, desde conchas, madeiras, metais, peles, tecidos ou palha de milho. Atualmente, com início em março do ano passado, a máscara tem sido utilizada pela população do mundo inteiro como proteção sanitária em um contexto de pandemia provocado pela doença de nome coronavírus. Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius e hoje eu irei responder algumas perguntas e também explicar sobre a nossa subtemática, a máscara no contexto da Grécia Antiga. Então, vem comigo. Antes, gostaria de mostrar uma imagem bem interessante para introduzir a nossa apresentação, as ruínas de um teatro grego. Olhem que legal essa imagem. Agora que todos estão no clima da apresentação, vamos a algumas perguntas. E eu vou pedir para o meu ajudante, ou melhor, minha dupla, Eric, para que lê algumas perguntas que eu separei, que eu vou responder e explicá-las. Opa, e aí, tudo bem? Meu nome é Eric e eu sou a dupla do Vinícius nesse trabalho da Mostra dos Saberes. E eu vou fazer algumas perguntas para que ele responda. Então, aqui vai a primeira. Qual é a origem dessas máscaras? Historicamente, as máscaras estiveram presentes nos principais gêneros de interpretação da Grécia Antiga. Estes artefatos teriam sido usados inicialmente nas celebrações de Dionísio, deus do vinho, na mitologia grega, e mais tarde passaram a ser usados em apresentações teatrais de tragédia e comédia. Entendi. Me explique primeiro sobre as máscaras no teatro da Grécia Antiga. As máscaras marcaram o início da Grécia Antiga e retrataram os principais gêneros de representação da época. Na tragédia, elas representaram temas da natureza humana e destacaram o controle que eles tinham sobre o destino de todos. Já na comédia, criticou a política e a sociedade de Atenas. As máscaras no teatro representavam sentimentos e emoções exageradas. Entendi e achei muito interessante. E essas máscaras e essas festas e celebrações do deus Dionísio? Me explique melhor sobre elas. Ok, vou explicar. Nas festas dionisíacas, as celebrações duravam até 6 dias e, para isso, eram realizadas procissões com trajes e máscaras gregas.
Além disso, canções operísticas também compõem os eventos. Agora que você explicou, estou me lembrando de uma notícia sobre arqueólogos que encontraram uma máscara que acreditam ser uma representação do antigo deus grego Dionísio. Durante a escavação na antiga cidade de Dasilium, na Turquia, essa máscara era de terracota, que é uma espécie de cerâmica, e foi criada há aproximadamente 2.400 anos. Não é incrível? Sim, muito incrível mesmo, Eric. Agora, voltando sobre as máscaras no teatro. Quem foi o primeiro ator na história do teatro ocidental a usar uma máscara? De acordo com alguns registros, Céspes, dramaturgo grego do século VI a.C., foi o ator na história do teatro ocidental a usar uma máscara. Não se sabe muito sobre a vida de Tepsis. Os dados de sua carreira chegaram aos nossos dias pelas referências deixadas por outros autores, especialmente Aristóteles. Sabe-se, por exemplo, que ele era um padre no templo de Dionísio e recitava ditirambes, um tipo de poesia comum na época. Ah, e as máscaras gregas? E as máscaras gregas? São algum símbolo do teatro na Grécia Antiga? Sim, as máscaras gregas são os símbolos máximos do teatro na Grécia Antiga e também do apogeu dessa civilização a partir do século V a.C. Esperamos que tenhamos contribuído para o entendimento dessa temática, a máscara no contexto da Grécia Antiga. Oi, meu nome é Giovana. Olá, eu sou a Manuela e iremos apresentar a máscara e seu contexto africano. O significado máscara vem do latim mascus ou masca, fantasma ou no árabe máscara, palhaço, homem disfarçado. Uma das sociedades que mais se expressam simbolicamente através da arte e tornou-se conhecida através de suas máscaras são as etnias africanas. Dentro da África encontra-se várias sociedades, onde cada uma possui traços específicos e religiosas, de uma região para outra. Consequentemente, a máscara africana de cada comunidade possui seu próprio estilo artístico. Algumas máscaras têm formas abstratas com padrões geométricos, dependendo da ocasião, da cultura e do povo que utilizam as máscaras africanas, possuem possui diferentes significados uma das outras. Nessa imagem podemos observar alguns exemplos. À esquerda, trouxemos uma peça utilizada pelo povo Aba, localizada em Burkina Faso. Para eles, esses tipos de adereço é relacionado diretamente com os espíritos da floresta, seres invisíveis. Observem agora a peça da direita, utilizada pelo Senufo, da Costa da Marfim. Eles utilizavam máscaras que valorizavam a paciência e o pacifismo, expressados pelos olhos semicerrados. Diferentes deles, os gregos também da Costa do Marfim usavam máscaras que exibiam olhos bem abertos e redondos. Esse tipo de olhar se relaciona a um estado de atenção e atitude raivosa. Há também as máscaras que atuam como símbolo de animais, trazendo tona as características desses bichos, como a força do búfalo, por exemplo.
Algumas culturas se utilizavam ainda representações femininas em suas máscaras, como o caso da cultura Puno, no Gadão, do povo Baga e de Guiné-Bissau e dos Índia em Bedim. Como são produzidas? A maioria das máscaras é feita em madeira, afinal, para os africanos, árvore é guardiã de poderes mágicos. O artista parte de um tronco cilíndrico e vai afinando com o auxílio de suas ferramentas. A madeira escolhida deve ser verde para que não se rache. Ele a carboniza jogando óleos de palmeira. Além da madeira, outros materiais podem ser usados nas esculturas, como pedra, marfim, ouro, cobre e bronze. Não é qualquer um que pode esculpir máscaras em uma sociedade africana. Na maioria dos casos, o escultor pertence a uma família ou casta artística. O artista não é um ser individual, pois através de suas mãos a coletividade fala. Cabe a ele o papel de interpretar os valores de todos e concretizar sua obra. Olá, tudo bom? Meu nome é Kevin Leander, sou aluno do 7º A e minha subtemática pesquisada foi sobre máscaras mortuárias. Nas culturas ocidentais, uma máscara mortuária, também chamada de máscara funerária ou máscara fúnebre, era uma máscara feita de cera ou gesso que era colocada sobre o rosto de uma pessoa recém-falecida. A máscara podia ser feita para se possuir uma lembrança da pessoa falecida ou usada como modelo para criações de retratos. Nessa imagem, vemos a máscara mortuária de Blaise Pascal. Para quem não sabe, Blaise Pascal foi um físico, matemático, filósofo e teólogo francês. Nasceu no ano de 1623 e morreu em 1662. Ele é o autor da famosa frase: "O coração tem razões que a própria razão desconhece". Em outras culturas, a máscara era um ritual de sepultamento. As mais conhecidas dessa espécie foram as máscaras feitas pelos antigos egípcios, como parte do processo de mumificação, como a máscara de Tutancâmon, que foi descoberta em 28 de outubro de 1925. Acreditava-se que a máscara guiaria a alma da múmia e a guardaria dos espíritos malignos durante a jornada até o outro mundo. Tutancâmon foi um faraó do Antigo Egito que reinou de 1332 a 1323 a.C. Na Idade Média, foi um longo período da história que se estendeu no século V ao século XV. Nesse período, as máscaras mortuárias tomaram o lugar das esculturas. Elas foram usadas em funerais e depois preservadas em museus, livrarias e universidades. As máscaras não eram apenas dos mortos da realeza ou da aristocracia, mas também de poetas, filósofos e dramaturgos, tais como Dante. Estamos visualizando uma suposta máscara mortuária que dizem ser a de Dante. Dante Alighieri foi o maior poeta italiano da literatura medieval, autor do poema épico A Divina Comédia, onde relatava sua viagem imaginária ao inferno, purgatório e paraíso, encontrando mortos ilustres e passado da sua época, discutindo fé e razão, religião e ciência, amor e paixões. Eu trouxe como última parte do meu trabalho um exemplo de uma máscara mortuária dentro do contexto forense, pois achei bem interessante. Antes do advento da fotografia, os retratos dos rostos serviam para registro de mortos não identificados, para futuros reconhecimentos por parte de parentes ou conhecidos. Uma dessas máscaras, conhecida por A Desconhecida do Senna, registrou o rosto de uma jovem mulher desconhecida,
que teria sido encontrada boiando no rio Sena, em Paris, por volta dos anos de 1880. Os trabalhadores do necrotério, em Paris, modelaram seu rosto com giz. A partir daí, sua beleza atrairia certas fascinações mórbida e boêmios paranienses. Olá, tudo bem? Meu nome é Ian, sou aluno do 7º ano A e hoje eu vou falar sobre a relação da máscara no contexto da peste negra. Mas antes, vamos entender o que foi a peste negra. Bom, a peste negra ou peste bubônica foi uma pandemia ocorrida no século XIV, entre os anos 1347 e 1351, na Eurásia, Europa mais Ásia, tendo resultado a morte de 75 a 200 milhões de pessoas. Vários historiadores sugerem que a origem da peste negra seja asiática, especificamente chinesa. Sua inserção na Europa teria ocorrido por meio de caravanas comerciais que se dirigiam para cidades portuárias do mar Mediterrâneo, como Genova e Veneza, nas quais havia intensa atividade comercial e grande concentração demográfica. Aproximadamente um quarto da população europeia sucumbiu com a doença, o que provocou um dos maiores decréscimos demográficos da história. Inicialmente, os principais transmissores da doença eram ratos e as pulgas, que se proliferavam com facilidade tanto na cidade quanto nos vilarejos menores em razão de condições precárias de higiene. Na fase mais crítica da pandemia, a contaminação ocorria por via aérea, por meio de espirros ou tosse. O bácilo acabava sendo transmitido pelo ar. Na peste negra, os sintomas são febre alta, calafrios, dor de cabeça intensa, dores generalizadas, falta de apetite, náuseas, vômitos e confusão mental. Bom, agora eu vou estar esclarecendo algumas dúvidas que surgem na sociedade sobre a peste negra. Bom, por que peste negra? A peste era chamada de negra porque ela causava manchas negras na pele das pessoas, fruto das infecções provocadas pela bactéria chamada bacilo. Essa também ficou conhecida como peste bubônica, por provocar bubões ou bulbos, isto é, inchaços infecciosos no sistema linfático, sobretudo nas regiões das axilas, virilha e pescoço. Bom, agora é outra dúvida que também é muito importante para a nossa história. Os médicos da peste usavam máscaras com um bico muito estranho. Por quê? Bom, durante a pandemia, à medida que as pessoas obtinham mais conhecimento sobre a peste, iam adaptando os trajes daqueles que tinham contato direto com os doentes. Eles ficaram conhecidos como os doutores da peste. A máscara tinha um formato de pássaro, com um bico comprido e olhos circulares, e servia também para diferenciar os doentes dos médicos. Na ponta do bico eram colocadas ervas que tinham finalidade de filtrar o ar para evitar que o médico contraísse a doença. Olá, meu nome é Maria Clara, do 7º A, e hoje eu vou explicar sobre a gripe espanhola. Mas o que foi a gripe espanhola? A gripe espanhola foi uma pandemia que ocorreu entre os anos 1918 e 1919, chegando em todos os continentes pelo mundo e matando no mínimo 50 milhões de pessoas. Uma série de estudos foram conduzidos ao longo dos séculos XX e XXI, e a origem da doença permanece um mistério. Não há certeza do local em que ela teve início, mas a suspeita de ter sido nos Estados Unidos ou na China. A gripe espanhola teve os seus primeiros casos confirmados e com registros dentro do Forte Riley, uma instalação militar no Kansas, Estados Unidos. Em 11 de março de 1918, um soldado mostrou sintomas da gripe e em poucas semanas mais de 1.100 militares tinham os mesmos sintomas.
A doença se espalhou mais por culpa da grande movimentação das tropas durante a Primeira Guerra Mundial, tendo acometido mais os países que participavam do conflito. Os sintomas da gripe afetavam várias partes do organismo. Sendo assim, ela poderia atingir o sistema respiratório, nervoso, digestivo, renal ou circulatório. Os principais sintomas eram dores musculares e nas articulações, enxaqueca, febre alta, fadiga, falta de ar, inflamações no sistema respiratório, junto de pneumonia e arritmia. Também havia, após algumas horas dos sintomas, o surgimento de manchas marrons no rosto, pele azulada, tosse com sangue e sangramentos pelo nariz e orelha. Como a transmissão era muito fácil, sendo pelo ar, as pessoas deveriam evitar ambientes públicos muito lotados e foi recomendado o uso de máscaras ou até gases com desinfetante para ficar próximo ao nariz. Tanto nas pandemias antigas como nas atuais, as máscaras foram fundamentais para proteger a população e evitar o contágio. Se a gripe espanhola surgiu nos Estados Unidos ou na China, por que a chamamos de gripe espanhola? O termo espanhola não faz referência à suposta origem da doença, mas sim ao fato de que a imprensa espanhola ficou conhecida por divulgar as notícias dela pelo mundo. A explicação para isso tem relação direta com a Primeira Guerra Mundial. A gripe espanhola afetou todos os continentes do mundo e teve um impacto muito grande nos países que lutavam na Primeira Guerra Mundial. Por conta desse conflito, era necessário que as informações da doença fossem escondidas de forma a não prejudicar o moral dos soldados, não criar pânico na população e nem passar imagem de fraqueza para o adversário. Assim, as notícias dessa gripe letal eram censuradas em grande parte dos países europeus. A Espanha, no entanto, não participava da guerra, e sua imprensa tinha liberdade para falar da doença. Isso fez com que a cobertura espanhola ficasse conhecida no mundo, e a pandemia passou a ser nomeada como gripe espanhola. E o nosso trabalho termina aqui. Agradecemos pela atenção de todos e muito obrigado.